Que Deus abençoe a todos. Tem Zambia ya Pambulabanso. Hoje vamos acabar o nosso tema. Lelo nde tokokanga bisaka ya mutu ya litia na biso. Nosso tema é sobre as religiões dos filhos de Abraão. Motu ya litia na biso na ntina na beyamba ya bana na bala yama. As religiões dos filhos de Abraão. Beyamba ya bana na abala yama. São 5 temas sobre Abraão. Ezali na mitu mitano na ntina na bala yama. Mas só falamos de 3. Kasi toleki na kolobela se bongo na misato na yango. Falamos sobre o tema Abraão, o pai da fé. Tolobelaki na ntina na moto ya litea oyo elobi abalayama tata na kondima. Falamos sobre o tema Abraão, o pai das nações. Tolobelaki na ntina moto ya litea abalayama tata na bana ebele to tata na bikolo. E aqui falamos sobre as religiões dos filhos de Abraão. Pe awande epai tokosuka esela na ntina na beyamba ya bana na abalayama. Dia podemos continuar temas 4 e tema 5. Mokolo songolo tokoleka na kokoba na motu ya litea ya minei pe na ya mitano. Mas não é hoje. Kasi ezali pona lelo te. Isso é mais tarde. Wana ekozala sima na ntango. Onde que vamos ver o tema 4? De pai wapi tokoleka na komona motu ya litea ya minei. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac. Bana na abalayama oyo basundolaki Isaka. Era sujeito, mas dessa vez será tema. Ezalaki sujet tope mwana. Kasi yambala wana ekozala nde mama. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Jacó, isso que vamos ver mais tarde. Bana na abalayama o basundolaki Isaka pe Yakobo. Yango nde tokoleka na komona sima na ndango. Irmãos, fala daqueles que estão fora aí, para escutar a palavra em vez de falar. Eles falam, vamos falar. Ndeko yebisa bandeko baza libanda batika makelele na ntina ete bayoka liloba ya Nzambe. Então, no fim, na suka tema 5, vamos falar sobre os conflitos dos filhos de Abraão. Na motu ya litea na ya mitano nde kuna tokoleka na kolobela ntina na makaka tope likaka ya bana na Abrahama. Mas nós chegamos ainda lá. Kasi nanu tokomi kuna te. Paramos só no tema 3. To sukeli bobele na motu ya litea misato. Falamos no tema 1. Tolobelaki motu ya litea liboso. Abraão, o pai da fé, e falamos que Deus escolheu porque demonstrou a fé nele. Abalayama tata na kondima. Ipai watu ligana koloba ete Nzambe aponaki abalayama pote amonaki motema epai na ye penza. Tema 2, falamos sobre Abraão, pai das nações, para dizer que haverá muitas nações, muitos filhos de Deus e de Abraão, espalhados todas as nações. Na moto ya lite ya mibale tolobaki Abrahama tata na bana ebele to pe tata na bikolo epai wapi Nzambe alakaki ete akozwa bana na bamboka ebele na mokili mobimba. Será que esses filhos todas, essas religiões vão seguir Abraão? Siko motuna yango oyo. Bana oyo nyoso ya balayama kati na beyamba na bango bakobila kondima ya tata balayama.
E no tema 3, onde falamos sobre as religiões dos filhos de Abraão, para ver a crença de cada grupo de filhos. nde na motu ya lete ya misato epai tolekaki na koyoka beyamba ya bana na abalayama mpe tolekaki na kotalisa eyamba moko na moko ya bana ya balayama. São 3 grupos, 3 religiões, 3 grupos dos filhos de Abraão. Ezali na beyamba misato mpe bangulupa misato ya bana na balayama. Primeiramente são os judeus, a religião dele, o judaísmo. Isso foi a primeira religião dos filhos de Abraão. Ngulupa ya liboso ezali na ntina na bayuda, bongo na ntina na bayuda eyamba na bango ezalaki judaísme. Isso foi a primeira religião. E falamos que essa religião é Deus que iniciou isso. Eyamba ya judaïsme ya tolobaki ete ezalaki ye moko nzambe moto abandaki yango. É Deus. Nzambe penza. Então, Deus desceu aqui na terra, não lhe recebera, iniciou a segunda religião dos filhos de Abraão. Essa religião é o cristianismo. Ne kuna nzambe penza Yesu Kristo akitaki na mokili mpona kokutana bayuda oyo alakaki ete akomimotisa epai na bango. Kasi mawa mingi bayuda bakoki koyamba ye te, nde kuna nzambe apesa ye bango mokongo mpo na koya koluka bamboka mosusu na bikolo epai wapi aponaki eyamba na ntina na christianisme. A segunda religião também é Deus que criou. Eyamba oyo ya christianisme ezali mpe ye moko nzambe moto azalisaki yango. Mas a terceira religião, aquele aí é demônio. Kasi nzoka eyamba oyo ya misato wana ezali eyamba oyo ebotamelaki na demona. Se transformou em anjo Gabriel, apareceu em Maomé e utilizou o nome de Ismael, os filhos de Ismael, e fizeram uma religião de ataque contra as 2 primeiras religiões. Nde demona akotaki penza na nzoto ya mwanjelu mpona kokosa Maome ete ye azali angelu Gabriele mpo ete azimbisa bana na mwana liboso ya Abalayama na ntina ete aleka na kokanela mpenza beyamba oyo mibale ya bayuda mpe ya bakristo. Então hoje vamos acabar. Lelo tokosukisa. Depois de ouvir tudo isso, a nossa pergunta, a nossa preocupação é saber agora, dentro dessas 3 religiões, quem são os verdadeiros dentro dos filhos de Abraão. Sima na biso koleka na koyoka mayenyo soyo motuna na biso ezali ete kati na beyambo misato ya bana na Abalayama eyamba nini oyo ezali penda ya solo kati na bango nyonso. Porque ninguém te dirá que somos na falsidade. Os judeus falam que somos da verdade. Os cristãos somos da verdade. Os muçulmanos somos da verdade. Ninguém te falará que somos na falsidade. Pona nini kati na beyambo misato soki oleki na kotuna moko na moko na bango ete bino ozali bana Balayama okoyoka ete biso tozali bana Balayama biso nde tozali eyamba ya solo. Soki okei susu epai na bakristo bakoloba biso nde bana Balayama biso nde eyamba ya solo. Soki koleki na kotuna bamisilma oyo ezali islam bakoloba ete tozali bana Balayama biso nde islam oyo ezali eyamba ya solo. Mesmo politeísta vai dizer que estamos na verdade. Mesmo satanista. Ezala moto asambelaka banzambe ebele oyo babengi politeiste. Soko pese motuna akoloba ete yende azali na eyamba ya solo. O ata opesi motuna na moto asambelaka Satan akoloba ete yende moto azali eyamba ya solo. Então temos que ver alguns pontos, coisas palpáveis que nos dá segurança que sim, somos nós de verdade. Nekuna tokoleka na kopesa penda oyo ezali babilembo ya motuya oyo kotalisa biso tondima ete ezali eyamba songolo yango nde ya solo ya
Abraham. Vamos ler Malaquias 3, Tokotanga a Malaki mokapona misato 16 até 18. Zomi na motoba tina zomi na mwambe. Malaquias 3, Malaki na misato mokapona misato 16 até 18. eteni na zomi na motoba ti zomi na mwambe. Então, na mwambe ya solo. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para que os se lembra do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Yobanzabelo biboye bongo ba oyo batosaki Yahweh ba lobanaki moto na moninga na yempe Yahweh ayoka melaki bango. Ayokaki bango mpe mokanda na ko kanisa ekomamaki liboso na ye mpona ba oyo bazalaki kotosa Yahweh pe kobanga nkombo na ye. Yahweh na Bibele alobi ete bakozala na ngai eloko na motuya na mokolo yango ekobongisa ngai. Nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana na ye oyo azali kosalela ye mosala. Bokojonga pe boko sosola kati na moyengebene mpe moto mabe kati na ye oyo akosalelaka Nzambe pe ye oyo akosalelaka Nzambe te. João 4, de 22 até 26. Yohani mokaponami na minei eteni na tukumi bale na mitano tukumi bale na motoba. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nzambe azali molimo mpe ekoki na basambeli na ye ete basambela ye na molimo mpe na solo. 22, 23 já? Não, eu só li 24. Não, 22, 23. Bino bojali basambeli yango eyebi bino te. Bino bokosambela oyo eyebi bino te. Biso tojali kosambela oyo eyebi biso po ete lobiko euti na bayuda. Kasi tango ekoya ejali sasa ipi wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambeli na molimo mpe na solo po ete tata ajali koluka motindo oyo mpona kosambela ye. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Jambe azali molimo mpe koki na basambeli na ye ete basambela na ye na molimo mpe na solo. Mwasi alobi na ye ete na yebi ete masi akoya ye oyo abiangami Kristo. Wana ekoya ye akoyebisa biso makambo yonso. Yesu alobi na ye ete ngai nazali ye. Ngai oyo nazali kosolola na yo. 1 Coríntios 15. Moko ya bakorinti na 15. 1 Coríntios 15, de 12 até 19. Eteni na 12 ti 12. 1 Coríntios 15, de 12 até 19. Moko ya bakorinti mokapo na 15 eteni na 12 ti 12. 15, 12 até 19. Mokapo na 15 eteni na 12 ti kino 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição
de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Até 15. Soko Kristo asakolami ete ye asekwi kati na bakufi mpona nini bamosusu kati na bino balobi ete lisekwa na kati na bakufi ezali te. Soko nde lisekwa na bakufi ezali te, mbe Kristo asekwi te. Soko Kristo asekwi te, kosakola na biso ezali mpamba, kondima na biso ezali mpamba pe. Tojwami ete tojali kosakola na lokuta na makambo na Nzambe. Tosili kosakola mpo na Nzambe ete asekwisi Kristo, nde soko na solo bakufi bakosekwa te, asekwisi te. 16. Porque os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jambi soko bakufi bakosekwa te, mbe Kristo asekwi te. Soko Kristo asekwi te, kondima na biso ezali bobele mpamba, pe bojali na ino na masumu na bino, pe bango balali mpongi na kati na Kristo babebi. Soko tojali kolikia na Kristo bobele na bomo yoyo, tojali koleka bato yonso na mawa. Vamos orar. Tobondeli. Deus poderoso, abençoa essa palavra, abençoa todos os ouvintes, abençoa essa escritura e nos dá revelação em nome de Cristo. Amém. Aqui temos 3 religiões Awa tozali na beyamba misato. que se dizem todos que somos filhos de Abraão. Oyo moko na mosusu ebeta katolo koloba tozali bana Abrahama. Mas quando chega nas crenças, nas práticas, são diferentes. Kasi soki komi likambo na koyambama nde epesi bokeseni moko na mosusu. E cada pensa, está na verdade. Nde moko na bango abanzaka ete azali na solo. Se ver muçulmano de maneira que está orar, pensa mesmo que é assim. Soki omoni moto na musulman kobondela ye penza na kati na makanisa ye alobi ete babondelaka boye. Se encontrar judeu, todos vos reprovam. Soki okutani na moyuda nde akoloba ete bongo te. E o cristão, ele é muito seguro, diz que é mesmo assim. Nde mo Kristo kuna koloba te ezali penda boye bagumba melaka Nzambe. Então, quais são os pontos palpáveis que podemos dizer que não, esse aqui tem razão, é fulano? Sikoyo biteni nini oyo tokoki kolakisa epai na bato ete moko na mosusu kobondela ezali boye to boye te. É por isso, yango wana citamos alguns pontos que vamos repetir mais e acabar. Totangaki ba biteni songolo oyo tokozongela kotanga pe tokanga bisaka. O nascimento de Jesus. Mbotama na Yesu. Jesus, ele próprio, quando está conversando com a mulher samaritana, Yesu ye moko ezalaki ye konsolala mwasi mo Samaria. Falou onde nós lemos no João 4. Alobaki boye pai toleki na kotanga na Yohana mo kapolami nei. Mulher, tempo tá vir e já chegou. Mwasi tango ezali koya pe ebelemi. Adorar não será mais nem em Jerusalém, nem nas montanhas, mas os verdadeiros adorarão em espírito e verdade.
kosambela nzambe etikali lisusu te kozala na Yerusalem to na ngomba. Kasi mosambeli ya solo ya nzambe akosambela nzambe na molimo pe na solo. E quando Jesus diz que mulher não é mais na montanha nem em Jerusalém, reprovou o judaísmo. Elobaki Yesu mwasi kogumba mela nzambe ezali na Yerusalem te na ngomba pete wana etalisi ete oyo ya bayuda nzambe alongolaki yango bibongo pete. Reprovar o judaísmo não quer dizer que não é religião de Deus, não, é mesmo de Deus. Soki Yesu alobaki lolenge pe akosambela bayuda eza bongo te lobi te ke alongoli yango eza susu lingomba na ite te eza koba kozala lingomba na ye. Mas os praticantes do judaísmo lhe falta alguma coisa que eles não estão a entender. Kasi baye otobengi bayuda na lolenge na bango ya kosambela ezali kozanga bango eloko songolo oyo nanu basosoli te. Lhe falta alguma coisa. Ezangi bango eloko songolo. Lhe falta a revelação de Jesus. Ezangi bango emoniseli ya Yesu. A religião deles é boa, mas a adoração é incompleta. Eyamba na bango ezali penda ya solo ya nzambe. Kasi kogumba mela nzambe epai na bango eza eteni. Jesus não é básico da adoração deles. Yesu azali penza mobimba te na kogumba mela na bango. Então essa coisa falta. Grande falta. Eza pena kozanga makasi na kogumba mela na bango to na kosambela na bango. Foi reprovado, vai ser aprovado mais tarde quando virá os dois profetas, mas nesse momento foi reprovado. Ne Yesu a boyaki kondima lolenge ya bayuda kosambela kasi akondima bango tango mwasa libala Yesu Kristo akenda konetolama tango ya kotinda basakoli mibale kuna nde akozonga kondimela bango. E por isso Jesus falou naquela mulher, tempo está a vir e já chegou, os adoradores verdadeiros adorarão em espírito e verdade. Yango tina Yesu akakoloba na mwasi mosamaria ete mwasi solo tango ezali koya pe esi ebelemi. Mas na linguagem de Jesus não falou que tempo está a vir, adorarão virão, não, diz que tempo está a vir e já vem. Vamos ler isso. João 4, 23. Na elobelia Yesu alobaki na mwasi te ete tango ekoya po ekoya te alobaki bongo te. No 29 falou, vós israelitas, vós judeus, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Bino bojali kosambela yango eyebi bino te. Biso tojali kosambela oyo eyebi biso. Oyete lobiko euti na bayuda. Kasi tango ekoya jali sasa yipi. Wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambeleli na molimo mpe na solo. Se ele dissesse que o tempo virá, podia ser que está falando da igreja muçulmana, mas está dizendo a hora 23, mas a hora vem a hora e já chegou. So que alobaka ete tango ekoya wana nde akakolobela eyamba ya ba musulman. Kasi na 23 ya lobi ete tango ezali koya sasa yipi si ebelemi. Quer dizer, aquele grupo que ora em verdade já estava, já era no presente, mas não é o judaísmo. Etali si pona koloba ngulupa ya bato azali kogumba mela ye na molimo pe na solo ezalaki na esika wana kasi ezalaki bayuda te po bayuda ye alekaki na kopesa bango mokongo. Quer dizer, Jesus até já nos deu a resposta. Awa pena Yesu ayanoli biso já.
ntango yango si ebelemi eza sasa ipi. Mais les juifs ne vont pas dire nana, j'ai dit je faut se lire nana, ou musulman ne va c'est nana, si à quel faut se lire. Kasi moyoda koloba pona Yesu ababino wana aza mutu atambusaka bino biso te. Moto pe amizima koloba wana aza mutu na bino biso amizima te. Então vamos voltar aí na Bíblia. Nde tozonga nano na Biblia. Vamos falar aí no nascimento de Jesus. Tolobela nano na tina na mbotama na Yesu. O que diz o nascimento de Jesus? Nini mbotama ya Yesu elobi? O que diz? Nini mbotama na Yesu elobi? Isaías 7:14. Isaya mokapona sambo eteni na zomi na minei. Isaías 7:14. Isaya mokapona sambo eteni na zomi Portanto, na minei. o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. Bongo nkolo ye moko akopesa bino elembo. Tala mwana mwasi akobota mwana mobali pe akobianga nkombo na ye Emmanuel. A promessa na Bíblia de Isaías, o profeta, é que haverá uma criança que vai nascer de uma virgem. Elaka ya Isaya ezalaki nini? Elaka ya Isaya ezalaki ete na nzela ya mwasi moseka nde mwana songola mobali akobotama. Essa foi a profecia do Isaías. Oyo nde yango ezalaki esakweli ya Isaya. E quem será essa pessoa que vai nascer numa virgem? Quem será ele? Siko mwana ya mobali akobotamela na mwasi moseka. Akozala nani? Aqui em português, Isaías 9:6, em francês, Isaías 9:5. Na português 6, 7. Em português 6:7, em francês 5:6. Na português ezali 5:6. 6:7. 5:7. 6:7. 6:7. Português. Português. Agora, em francês, aqui tem Bíblia em francês 5:6. Na Bíblia francesa ezali 5:6. Isaías 9. Esaïe chapitre 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jamais mwana abota melibiso mwana mobali apesa melibiso bokonze kozala likolo na lipeka na ye oyo kino libeliaka posa na yawe na bibelo ekosala oyo. Por que nós lemos Isaías? Pona nini totangi Esaya? Porque os judeus acreditam no Antigo Testamento. Maomé também acredita no Antigo Testamento. Bayoda bandimelaka boyokani ya kala to kondima na kala. Ndenge moko pe Maomé andimelaka kondima na kala. Os dois acreditam. Bango mibale Bayoda na Maomé bandimelaka boyokani ya kala. Quer dizer, no Torá dos judeus no Torá dos judeus falam do nascimento de um filho pela uma virgem, e esse filho não é uma pessoa qualquer, será um Deus. Na Torá ya Bayuda kuna elaka pena elobama ete na nzela moseka mwana mobali akobotama, mwana ngo akozala moto ya lolenge nyonso te kasi ye akozala nzambe. E Maomé também acredita nisso. Nenge moko pe Maomé andimelaka bongo. Maomé sabe que alguém devia nascer de uma virgem. Maomé azalaki na boyebi ete mwana ngo asengelaki abotamela na mwasi moseka.
c'est encontrar un musulmano que nous t'accréditar à quel nom musulman. Un false. Soki okutani na un musulman wandimelaka boye te ndenge Mahomet azali kondimela azali ya lokuta. Un verdadero musulmano kasi musulman oyo solo acredita que Maria era virgem. Andimelaka ete Maria azalaki moseka. Se você encontrar um muçulmano, esse aqui não é muçulmano. Só que o moni musulman wa koloba te bongo te, zaki na bongo te, aza musulman te. Na crença, eu estou falando bem, na crença dos muçulmanos, eles acreditam em Maria, lhe chama Mariam ou Miriam, acredita em Jesus, lhe chama Isa ou Aisha. Na boyambi ya ba musulman na lobi na bino ete bango bandimelaka Maria, bango babengaka Miriam. Pe bandimelaka Yesu babengaka ye Isa. Voler aqui Surat 19, Surat et tout le Coran, essa aqui é uma parte do Coran, o Coran dos muçulmanos. Na zotanga mokanda ba musulman to bengi Coran kasi na chapitre 19. Surat é como capítulo, mas nele fala Surat 19, de 16 até 35 do Alcorão, o ensinamento do Maomé sobre o nascimento de Jesus. Na zotanga Coran mukanda ba musulman na capítulo oyo 19 kasi neteni na tukumi bale na mi bale tina tukumi sat na mitano mukanda na bango pe. Surat 19 16 até 35. En chapitre 19 16 tina 35. Et dans l'écriture mentionne Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental. Esse aqui é Coran que tu não é Bíblia, é Coran dos muçulmanos. O nazotanga ezali Biblia te kasi ezali Coran ya ba musulman. Surat de 19 est comme capítulo 19, mais elle chama Surat de 16 à 35. Et dans l'écriture mentionne Marie quand elle se retira de sa famille. Eles na escritura menciona Maria quando é que ela se retirou da sua família. En un lieu oriental qu'elle disposa un voile en deçà d'eux. Num lugar oriental onde véu se manifestou descendo dele. Nous lui envoyâmes notre esprit et il s'offrit à elle sous la forme d'un mortel accompli. Nós enviamos-lhe o seu espírito num lugar dos mortais onde se cumpriu. Je me réfugie dans le bienfaiteur contre toi, dit Marie, puisses-tu être pieux. Eu me regozijo no benfazejo, diz Maria, e que possa ser piedosa. Je ne suis, répondit-il, que l'émissaire de ton Seigneur venu pour que je donne un garçon pur. Et ce garçon pur est Jésus-Christ. Elle le chama Isa ou Aisha. Bango ba musulman babengaka Yesu Isa tope Aisha. Aqui agora, essa não é Bíblia, essa aqui é Alcorão dos muçulmanos, que eles acreditam que há um homem que saiu de uma virgem. Eles acreditam nisso. Essa aqui agora é a conversa do anjo e Maria. Oyo ezali Coran ya ba musulman kasi ezali Biblia te po ba musulman bango bandimelaka ete moto songolo asengelaki koya kasi asengelaki abotamela na Maria mwasi moseka. Mesmo dentro dos muçulmanos, há pessoa que se chama Isa. Isa significa Jesus. Você vê um muçulmano que se chama Isa ou Aisha, é Jesus. Se ouvir Mariam ou Miriam, é Maria, mãe de Jesus. Ezalakati na bango moko ba musulman bango babengaka Yesu Isa to Aisha. Soko yoki pe na kati ba musulman moto na kombo ya Isa to Aisha etalisi ete ezali Yesu. Po Maria pe bango azali kobenga ye Miriam. Se vous dites Miriam, essa Miriam é aquela Maria, mãe de Jesus. Soki yoki pa ba musulman kombo oyo Miriam ezali nde Maria oyo ya Yesu. Ainsi sera-t-il, dit l'ange. Ton Seigneur a dit, cela est pour moi facile, nous ferons certes pour lui un signe, pour les gens et une grâce. Et ainsi qu'il sera,
o teu anjo diz que nós faríamos um sinal para ele, porque ele será uma graça. Venir de nous, c'est affaire décrétée. Quer dizer, aqui o anjo está a conversar com Miriam ou Mariam dos muçulmanos, mas essa conversa é do anjo Gabriel e de Maria na Bíblia. Awa angelo azali kosola na Miriam tope Maria. Kasi lisolo oyo ezali lisolo ya angelo na Maria ya Biblia. Agora, Maomé está a explicar essa conversa nos seus crentes muçulmanos como um anjo veio e como estava a conversar com a Maria e como estava a dizer que vai ter um homem puro. Awa siku ezali lisolo Maomé azali koloba na bandimi na ba musulman kotalisa bango ete angelo ayaki epai na Maria kotalisa Maria ete akobota mwana kozala peto. Não esquece que Maomé recebeu o ensinamento dos rabinos judeus, não esquece. Bobo sanate koyeba ete Maomé ayambaki malakisi epai na ba docteur ya mibeko kuna na Israele. E ele acredita no Antigo Testamento. Peye Maomé andimelaka kondima na kala. Acredita esse Isaías que nós acabamos de ler. Andimelaka mokanda wa Isaia oto sili kotanga. Elle devint enceinte de l'enfant et se retira avec lui dans un lieu éloigné. Les douleurs la surprirent près du stipe du palmier, que c'est une bâche de palmier. Elle tornou gravida do bebê e as dores lhe apoderaram e ela se retirou para uma árvore palmeira. Plus au ciel, s'écria-t-elle, que je fusse morte avant cet enfant et que je fusse totalement oublié. Et c'est Maria qui t'a fallu d'accord au Coran. Awa ezali Maria ne mtazali koloba kolandela pena mokanda ya ba musulman. Mais l'enfant qui était à ses pieds lui parla, ne t'attriste pas, ton Seigneur a mis à tes pieds un ruisseau, secoue vers toi les stipes du palmier. À qui nous t'a fallu d'Agar et de Marie, ça qui se récite. Awa azali kolobela tina na Agar te kasi ezali likambo ya Maria. Mwana wana azali na makolonel biko banga te ponzamba kobongisila yo ebale o ekosunga ete yo ozala bomoi. Que c'est tant créditant cette histoire de Maria et Maria que le fille. Awe talise de ba musulman bazali kondimela Maria na mwana oya botaki. Tu feras tomber sur toi des dattes fraîches que ces fruits et mûres. Mange et bois et que ton œil se sèche. Dès que tu verras quelque mortel, dis, je voue au Seigneur un jeûne et je ne parlerai aujourd'hui à aucun humain. E que de ti vai sair umas frutas. Depois de ter saído essas frutas, você comerás e as tuas lágrimas vão secar e você dirás ao Senhor que eu quero um menino agora de mim. Quer dizer, de acordo com os muçulmanos, ele acredita que haverá uma mulher virgem que vai ter filho. Então, na crença deles, isso vai acontecer lá no deserto, irá lá. Então, o anjo que estava a lhe falar vai lhe dizer que não teme, haverá, fica debaixo do palmeiro, Deus vai te acudir, vai te dar os frutos para comer, que a gente não teme, tudo vai passar bem. De awa ezalaki penza lisolo oyo yemoko nani Maomé azalaki kobetela bandimi na ye ete angelo azali koloba na Maria ete kobanga te awa ne sobe siko zali bambuma ekobima nde okolia bambuma wana nde sima kolia yango nzambe yemo akosala nini akopesa makasi pe akubatela. Oh Marie, dit-il, tu as accompli une chose monstrueuse. Oh sœur d'Aaron, ton père n'était pas un père indigne, ni ta mère une prostituée. Marie fit un signe vers l'Éternel. Comment, dit-il, parlerez-nous à un enfant qui est au berceau? Ah, si, oh Marie, dit-il, tu as accompli une chose monstrueuse. Oh Maria, diz ele, tu cumpriste uma coisa monstruosa. Oh sœur d'Aaron, que c'est Maria, que la famille d'Aaron, ton père n'était pas un père indigne. Oh sœur d'Aaron, o teu pai não era pai indigno. Ni ta mère une prostituée. Nem tua mãe se fosse uma prostituta. Marie fit un signe vers l'Éternel. Maria, l'enfant, fez sinal para o filho. Comment dire-t-il, parlerions-nous à un enfant qui est au berceau? Como é que
vai conversar com esse filho que está aí na filha. Um filho não fala, aquele só vai. Como é que Maria vai conversar com a filha? Mais ebandi boni mwana o baboti bébé alobakate alali na mbeto babengi berceau mama na ye asola na ye bani ndenge nini. Mais l'enfant dit, je suis serviteur d'Allah. Mas o filho diz, eu sou servo de Allah. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète. Et c'est Jésus agora que está dizendo isso. A Maria. Azokoloba, me deu a escritura e fez de mim um profeta. Il m'a béni où que je sois, il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je resterai vivant. Ele me abençoou em qualquer sítio que eu seja. Ele me deu a esmola para com que eu tenha sempre certa. Ainsi que la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. E a bondade para com a minha mãe não me fez nenhuma violência nem qualquer coisa de mal. Que le salut soit sur moi les jours où je naquis. Que a salvação me seja dada no dia que eu nasci. Les jours où je mourrai et les jours où je serai rappelé vivant. No dia que eu morrerei e que possa me lembrar no dia vivo. Celui-là est Jésus, fils de Marie, parole de vérité, qu'il révoque en doute. Il n'était pas. Celui-là est le fils est Jésus, fils de Marie. Il a fallu essas coisas que vai nascer, vai morrer, il ira vivo. Hoje ezali pona kotali sa ete mwana ngo akobotama akozana bomoi pe akokola na bomoi. Agora, a minha pergunta é essa. Sikomotuna na ngai yangoyo. Eles sabem que Jesus vem de uma mulher virgem, vai viver e irá vivo. Por que eles não querem acreditar nele, os muçulmanos? Ba musulmans bayebi ete na sima ya mwasi Maria akobota mwana oyo akozala na bomoi pe akomata na lola na bomoi. Sikopona nini te bango bandimelaka Yesu te? O nosso Jesus que nós acreditamos, eles também acreditam neles. Mas por que não acreditar só em Jesus? Plenamente. Yesu biso tondimelaka. Bango pe ba musulman bandimelaka ye. Kasi bandimelaka na mobimba te ndenge biso ba Kristo tondimelaka ye. Sikopona nini? Eles dizem que é profeta só. Bango balobaka ete Yesu asukelika na kobenga mosakoli. Profeta que vai nascer uma virgem. Mosakoli oya botameli na mwasi moseka. Sourate 13, 42 até 51. Chapitre 3, 42 tina 51. Et rappelle quand les anges dirent, oh Marie, Allah t'a choisi et purifié, il t'a choisi sur toutes les femmes de ce monde. Lembra-te quando o anjo disse, oh Maria, seja pura, porque Deus te escolheu no meio de muitas mulheres deste mundo. Oh Marie, sois en oraison devant ton Seigneur. Prosterne-toi, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Oh Maria, esteja em frente do teu Senhor. Dobra joelho junto daqueles que estão a dobrar joelho perante ele. Vou saltar um bocadinho no meio. Rappelle quand les anges dirent, oh Marie, Allah t'annonce un verbe émanant de lui, dont le nom est le Messie. Lembra-te, Maria, Allah te diz, há uma dádiva que vem a ti, e você dará a esta dádiva o nome de Messias. Jésus, fils de Marie, quer dizer, na Bíblia dele original, na linguagem dele, está escrito Isa, filho de Miriam. Yesu, ou Mariam ou Miriam. Yesu mwana ya Maria. Siko na Korana na bango bakoma Isa mwana ya Miriam. Agora, lá na linguagem dele, porque aqui estamos lendo em francês, na linguagem dele é Isa, filho de Maria, e está escrito assim, qui sera illustre dans la vie immédiate et dernière et parmi les proches du Seigneur. Que seria ilustre no dia imediato perante a vida do Senhor. Il parlera aux hommes, aquele Isa, aquele Jesus, au berceau comme un vieillard, il sera parmi les saints. Ele falará aos idosos,
estando ele no berço, e ele falará como santo. Essa aqui é Surat 3 de Coríntios 2:51. O Isaac, é capítulo Aponta isso, um dia dá isso no teu amigo muçulmano, o teu tio, que tio, me lê só esse versículo, que está a falar de quem? Se ele te falar que é outra pessoa, ele é um falso muçulmano. Como a référence Oyo, Isaac chapitre 3, 45 a 50. Ele pergunta ao teu tio mesmo, aqui essa história, está se falar de quem é? Se ele fala de Jesus, agora ele diz, por que eu não acredito nessa pessoa? Tuna noko na yo, noko o ezani. Soka alobi kombo mosusu etali sete aza faux musulman. Siko so aza vrai musulman alobi ete ezali Isa to Yesu. Siko tuna ye, tuna noko na yo. Pona nini bondimelaka Yesu te na mobimba. Porque está escrito aqui, aqui Alcorão está acreditando que é Messias, esse filho que vai nascer da Maria é Messias. Então pergunta teu tio, acreditas ou não? Se não acreditas, por que agora não nos dá razão, nós cristãos? Pon na Corana bango, Yesu bakuma penda Masiya. Sikoyo, tuna noko na yo. Soki penda alobi keza penda bongo Masiya. Siko yebisa ye. Bongo pona nini te bondimelaka ye lokola biso. Seigneur, répondit Maria, comment aurais-je un enfant alors que nul mortel ne m'a touché? Esse tuki aquilo virá de mim, enquanto nenhum mortal se me tocou. Ainsi répondit-il, Allah crée ce qu'il veut quand il décrète une affaire, il dit seulement à son propos, soit et elle est. E ali foi dito, o Allah faz o seu propósito e ele determina aquilo do jeito que está. Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et c'est Al-Coran qui te dit essas coisas. Exa Torah ba mizimezolo makambo nyonso. Ai, é terrível, né? Exa somo. Quando alguém é fanático, torna-se. Omoni moto soki aza mbolombolo akomaka miso ekufa. Essa aqui estou lendo, não estou lendo a Bíblia, é uma parte do Alcorão do teu tio muçulmano, é Maomé que eles ensinam, mas é terrível. Bandeko nazotangela bino awa, eza Biblia te, kasi nazotanga Kora yaba musulman, ezalaki Maomé mosako na bango mutu azali kolakisa bango yango, kasi bango bandimela yango te mawa penza. No livro dele está escrito que aquela mulher, nenhum homem que vai lhe tocar, e o filho, aquele filho é Messias, aquele Isa é Messias. Na mokanda na bango Koran baloba malamu pena mwasi wana moseka mobali moko te akosimba ye. Pe mwana akobibela na mwasi moseka wana yende babengi Masiya. Ainsi répondit-il au ange, Allah crée ce qu'il veut quand il décrète une affaire, il dit seulement à son propos, soit et elle est, lui enseignera l'écriture, la sagesse, le Torah et l'évangile. Et c'est Isa, Allah va lui dar tudo, a escritura, a sabedoria, a Torah, do Judeus e Evangelho, vai lhe dar tudo. Omoni Isa oyo, ye moko Allah, c'est-à-dire que Nzambe akopesa ye nyonso, akopesa ye mayele, akopesa ye bwanya, akopesa ye Torah ya bayuda, pe akopesa ye Évangile pour na biso bikolo. Et Mahomet va dire assim, et j'ai été envoyé, j'ai été envoyé comme apôtre au fils d'Israël, disant, je viens à vous avec un signe de votre Seigneur, je vais pour vous créer d'argile une manière d'oiseau. Eu fui enviado a vós como apóstolo, e eu virei convosco como sinal de argila. Escuta as coisas que esse filho vai fazer. Je soufflerai la vie. Ce seront des oiseaux. Avec la permission d'Allah, je guérirai les muets, les lépreux, je ferai revivre les morts. Aïe. Eu vou soprar as aves. Eu farei maravilha, de modo que até os mortos sejam ressuscitados, os cegos vejam essa coisa toda.
Esse filho será o apóstolo dos filhos de Israel. Esse apóstolo vai fazer sinais, vai até pomba de argila vai soprar e vai andar. Ele vai curar doentes, aquele que não fala vai falar, os leprosos. Sabe coisa que está escrito aqui no Isaías? Ezali makambo ekomama na Isaia. Epai wapi adale kotalisa bamizima ete. Ye akozala ntoma epai na bayuda. Nzamba kopese nguya na tina ete ndeke o basali pena na mabele wa ya potopoto. Ye akotia mo pepepe ndeke wana usala nini ekokoma ya solo pe kopumbwa. Moto la kufa miso akosimba moto la komona akufa akosekwa bongo na bongo. Je ferai vivre les morts, revivre les morts avec la perfection d'Allah. Fariei tornar os mortos em vida com a perfeição do Allah. Quer dizer, Elobinini. Afinal, Nzoka. O nosso Jesus está escrito no livro deles. Yesu na biso tondimilaka komama na mukanda na bango Coran. Então eles que devem vir a nós. Etali siete esengeli bango ba misma baye pai na biso ba Kristo. Afinal, a nossa irmã Maria, eles acreditam nela também? Nzoka ndeko na biso mwasi Maria, bango pe ba misma bandimelaka ye. Porque nós, Maria, não é mãe de Deus, como diz o católico, aquele é eu, mas é nossa irmã que recebeu graça. Po epai na biso solo neko Maria azala jamais mama na Yesu. Azali bobele mwasi songolo kati na basi o azwa kingolu, mais atalaka ndeko na biso ya mwasi. Nos dar Messias no tempo dele para fazer milagre tudo e demonstrar no mundo que o Messias está lá. Na nzela na ye Masia kobotama epai wa nzamba kolatsa nguya pona kobikisa bato kosala babikamwa nde kuna kondimisa ete Masia ye wana. Somos a única religião, a única igreja. O líder nasceu de uma virgem. Não existe mais uma segunda, irmão. Tozali eyamba moko pe lingomba moko epai wapi motu na biso to mokambi na biso abotamela na mwasi moseka. Kasezana eyamba mosusu te pe lingomba mosusu te ndeko. Quem são os verdadeiros adoradores? Somos nós cristãos. Banani o babengami basambeli ya solo. Ezali nde biso ba Kristo. Se o teu tio te perguntar por que, diga que somos a única igreja, a única religião cujo o nosso líder Jesus nasceu de uma virgem. Só que no kono musulman atunyo pona lo bien te bino ba Kristo nde bozai basambeli ya solo. Loba na ete motu na biso ba Kristo to mokambi na biso ba Kristo. Abotamelaki na mwasi moseka. Lingomba mosusu pe yamba mosusu ezate pa wapi motu abotamelaki na mwasi moseka. O judeu e o muçulmano não pode se contrariar, porque essa aqui está escrito no Torá deles e no Alcorão deles, essa coisa, essa história de Maria e Virgem, está escrito no livro deles que anda a ler. Moyuda na Torá na bango, pe musulman na Torá na bango, bakoki jamais ko compliquer yo, bakoki jamais ko contredire yo. Poete makambo ya Maria na biso na Yesu e komama pe na mikanda na bango. Olha, o dia que vai tornar mais a contender com aquele tio muçulmano, não tenha medo de dizer que somos o verdadeiro adoradores. O nosso líder nasceu de uma virgem e está escrito no vosso livro. Tala na mokolo oyo noko na yo akoluka koswanisa yo. Loba na boy tala noko koloba na boy te koswanisa pe ngai te. Po Yesu na Maria opso to ndimelaka. Na mikana na bino bakomama bebo ndimela ba onte pona ni. Não existe nenhum líder, nenhum. Estou falando bem, mesmo nos politeístas não existe líder que nasceu de uma virgem. Não há. Nazolo banabino boye. Ezala yamba mokote na lingomba mokote oyo motuto mokambi na bango ezala bato babenga ma polythéiste eza na mokambi mokote na kati na bango oyo abotamela na mwasi moseka ezate seja na região de Nimrod, seja no Egito, Roma, somos nós. Eza na yamba ya Nimrodi na Rome na Egipte ezali te kaka nde biso. Outro ponto, a ressurreição. Siko elembo mosusu ni sekwa. Somos os únicos, a única igreja, a única religião
que o nosso líder ressuscitou. Tozali lingomba se moko kaka pe eyamba se moko kaka epai wapi mokambi na biso to motu na biso asekwaki. Os judeus sabem isso porque deram dinheiro nos guardas para lhes calar a boca. Bayuda pena baza conscient bayebi yango malamu. Tango Yesu na biso asekwaki bayuda basaki nini bamisaki misolama bengana bango mpona kopesa bakengeli basinzili po ete bamela lisolo baloba ngo te. Não tenha medo, irmão, não tenha medo de falar isso no teu tio, que o nosso líder ressuscitou. Está escrito no Alcorão dele que essa criança que vai nascer irá vivo. Kobanga teste como assim de como bali. Po ete Yesu na biso ozali motu na biso aza kokoma na kati ya mikanda na bango nesakoli pa yo pe bakete akobota mela mwasi moseka pe akokufa te kasi akozonga na likolo na bomoi. Fala no teu tio para ler Surat 19 de 17 a 35. Está bem escrito aqui que les salis soit sur moi les jours où je naquis, les jours où je mourrai et les jours où je serai rappelé vivant. Yebisa noko na yo na chapitre na bango ya Coran, chapitre 19, 17 iti na 36 na 35. Et comment m'a été mokolonga na bota manudia que unasi. Então houve a salvação na minha vida ou na minha alma, até que quando eu subir, terei sempre a salvação. Você tem medo do teu tio, eles não têm nada. Eu obangaka não conheço logo tem. Somos a única igreja, a única religião, mesmo os politeístas, não tem um líder que morreu e ressuscitou e subiu assim no céu. Não tem. Ezali na eyamba moko te lingomba moko te zala pekat na ba politeísta. Oyo motu na bango abotameli na mwasi moseka na aye na bomo ipe amataki lola na bomo azalite. Não tem. Azalite. Eles falam, eles perguntam mesmo. Tu na bango ka oyoka. Dizem, o nosso foi. Se ele dizer, lê Surat 19. Kasi pona yondeko oza mokristo lakisa bango tala ya biso yango yo. Omoni tanga kaka na chapitre na Coran 19 na 17 35 okomona yango yeyo Isa yeyo. Se ele é muçulmano branco, não fala Jesus, fala só Isa. Lê só, não está escrito falar de Isa, lê. Isa e Mariam, lê. Só que pena dali mizima ya solo. Lê só de Isa e Mariam. Okomona ipana bango bakoma Yesu te, bakoma pina Isa na Miriam. Siko yo yebisa e tangelanga a solo Isa na Miriam, tangelanga. Está escrito como? Não diz que esse filho irá vivo. Bakoma te que mwana wako bota mala mo ipo kenda likolo na bomoi. Bakoma ngo bongo te. Se ele verdadeiro muçulmano vai dizer que sim, mas tem razão. Só que as apenas muçulmano é solo akoloba mwana kasangana moni olongi na yo ante olongi pensa. A única religião na terra que o líder deles morreu, ressuscitou e foi vivo é Jesus. Aisha, fora dele não tem mais. Eyamba se moko, pelingomba se moko ya biso ba Kristo. Epai wapi mokonzi na biso mokambi na biso motu na biso abota makipe akeleki na lola na bomoi ape abota meleki na mwasi moseka epai ba obatikali ezalité. Même bouddhiste, Bouddha non ressuscitou, Confucius non ressuscitou, Tao, todo mundo, ninguém, só Jesus, Isha. Ezala na ba bouddhiste ou ba taoïste soki wapi. Exato. Kaka epai na biso de Yesu você com aqui. Os muçulmanos a esperar desde a morte de Maomé que ele vai ressuscitar para reconquistar o mundo. Zero. Ba mizilmati lelo bazelela penda Maomé sekwa na tembe. Mais ti lelo Maomé ngwa sekwa kaka telibu mutulu. Eles têm paciência, hein? Baza pena mtembo la ye. Cada 4 horas a mudar de cavalo branco. Bango ngamine soke kokika kabazui pena mpunda batie punda moswa pembe. Ele fala no teu tio que olha, cavalo branco é para nosso Senhor Jesus. Ele que virá com o cavalo branco. Yebisa noko na o musulman tala omoni mpunda na ya pembe ezali Yesu na biso tanga akoya na mpunda pembe.
não é Maomé. eza Maomé te. O nosso morreu, ressuscitou, subiu assim vivo e virá com o cavalo branco. Ya biso abotamaki na bomoi, akufi asekwi na bomoi, akepena na bomoi, akozonga pe na bomoi na mpunda pembe. Quem são os verdadeiros adoradores dentro do filho de Abraão? Somos os cristãos. Siko banani o babengami pena basambeli ya solo kat na bana bana yama mo eyano ezali biso ba Kristo. Ele virá com o cavalo branco veio Jesus. Nós akoya penza na mpunda ya pembe epa na banani epa na ba Kristo o biso tozali. Se vosso líder não ressuscitou, siko bino mo tu na bino mo konzi na bino asekwate porta dizer pour oloba. Então, se Jesus não ressuscitou, como que vocês vão ressuscitar? Só que Yesu asekwate siko epa na bino mo kosekwa ndengeni. Bom, o líder tem que ressuscitar primeiro. E depois que você vai ter a esperança que nós também vamos ressuscitar. Mokambi na bino to motuna bino mokonzi na bino esengeli abandona na kosekwa po ete bino bozwa elike ete bino biso bokufi bosala nini bokosekwa. Quando Jesus foi no céu, tango Yesu anetolamaki na lola, ele disse que estou ir, mas estou convosco até no fim. Ya lobaki nazokenda kasi naza na bino seko na seko. Fica lá no quarto de cima. Bozela kuna na suku oyo ya likolo. Espera o Espírito Santo. Kozelelaka molimo mo santo. Esperaram. Bazelaki. Naquele dia Pentecoste, na mokolo na Pentecote, grupo dos judeus ali, grupo dos cristãos aqui. Ngulupa ya bayuda kuna, ngulupa pia ba Kristo awa. Agora o Espírito Santo vem. Ne kuna molimo mo santo akiti. Começou a mexer com o vento. Ne kuna mo pepe makase koma ko ningi sabisika yango penza. Desceu. Ne molimo mo santo akitaki. Quando desceu, tango akitaki, somente no grupo dos cristãos. Molimo mo santo akitaki wapi kaka na ngulupa ya ba Kristo. Acte 2. Acte 2. Ao cumprir-se ao dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como do vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada deles. Wana esilaki mokolo na ntuku mitano koya. Bazalaki yonso elongo na esika moko. Lokito ebimi na likolo mpwasa lokola lokito na kopepa na mopepe makasi. Etondisi ndako mobimba kuna efandi bango. Ndemo lokola moto imonani na bango. Ikabwani ifandi moko na moto na moto na bango. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Bango yonso batondaki na molimo mo santo pe babandi kosolola na nkota mosusu pela moko molimo apesi bango maloba. Bayuda bazalaki wana na Yerusaleme mibali na kokumisa Nzambe na mabota yonso na mikili yonso na se. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu a perplexidade, porquanto cada ouvia falar da sua própria língua. Esili mongongo yango koyokana, ebile na bato bayangani pe bakamwi po ete bazalaki koyoka bango kosolola moto na lokota na ye na mboka. Eles ouviram, começaram a correr, ver o que aconteceu. Chega lá, o Espírito Santo, a força,
ungiu os 12 apóstolos e os discípulos de Jesus. nde bato nyonso bayokaki lokito ya mopepe nde bakimaki place lokito ya mopepe wana ezalaki mpenza nzoka ezalaki bokiti ya molimo mosantu kati na bantoma 12 mpe bayekoli nzambe abatisi bango na Quand falar em línguas, cada um está a entender, está a ouvir. bazoloba minoko kasi minoko azali koloba nzoka moko na moko azali koyoka na lokota ya mboka na ye na monoko na ye. Isso aqui lá não aconteceu ali. Oyo neno esalama te. Nós estamos muita gente, estamos a adorar a bem, mas isso aqui não vimos. Biso toze ebele tobondelaka togumbamelaka nzambe kasi na tomona makambo ya boye te. A infusão do Espírito Santo. Nde bokiti ya molimo mosanto. A única igreja que acontece a coisa é igreja cristã. Lingomba se moko epai bikamwiseli ya bonzambe esalemaka nde ezali eklesia ya bakristo. Nem budista. Eza na babuda te. Isso aqui? Makambo oyo na babuda te omona yango te. Confucistas? Na baconfusiste? Nada. Okotikala komona yango. Jainsi? Nada. Okoyoka te? Nada. Okoyoka te? Ou franc-maçon? Ou franc-maçonnerie? Ou Rosa Croix? Ou Rose Croix? Nada. Okotikala koyoka yango te. É uma coisa, carimbo somente para os cristãos. Ezali bobele elembo to caché e pai na bakristo. Fica orgulhoso, irmão. Bate o pé e diga que nós somos os verdadeiros adoradores. Neko beta tolos ana no fundo ete biso ne basambeli ya solo biso bakristo. Nós. Biso. Não duvida. Beta tolo komi tuta tembete. Não se anda a duvidar, não duvida mais. Yo oyo zai ko tuta tembe, ko tuta su tembete. Não duvida. Ko tuta katembete. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. 16. Marcos 16. Vamos ler. Tozotanga. Quem são os verdadeiros adoradores dentro do filho de Abraão? Somos nós cristãos. Banani babengami basambeli ya solo kati na bana balayama eyano ezali biso bakristo. Não duvida. Kotutela ngo tembete. Marcos 16. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Esses os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Moto nani akondima pe akobatisama akobika. Kasi moto nani akoboya kondima akokweya. Bilembo oyo ikozala na bango bakondima. Bako binisa milimo mabe na nkombo na ngai bakoloba minoko na sika bako lokota banyoka to bakosimba banyoka soko bakomela eloko na kufa ekoyokisa bango mpasi te bakotia maboko na bato na maladi pe bakobika. Olha, tala essas milagres só acontecem nas igrejas cristãs, mais nada. Bikamwiseli oyo esalamaka kaka na bamasanga ba Kristo bisika mosusu te. Porque nas igrejas cristãs onde há poder de Jesus. Pona bamasanga ba Kristo ne kune pa nguya ya nzambe ya Yesu Kristo ezali. Vice, né? Omoni? Os milagres não são para muçulmanos, para nós. Bikamwiseli ezalaka pona ba musulman te ba Buda te. Eza pona biso. Nem judeus não. Eles só têm a lembrança de Moisés, fazia milagre, Moisés só na... Bayuda batikala gobele na litatoli wana ite Mose mutasala ka bikamwiseli ya kafu. É pena uma igreja cristã espera no evangelista para que haver milagres. Eza mawa na lingomba ya bakristo po bakomona nguya ya nzambe sengeli bazelela mopalanganisi sango to evangeliste.
espera même. bazozela pene évangéliste Évangéliste elle anda fazer miracle. e mopalanisi sango ya zoya yeli mutasalaka bikamwa bongo te. 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Quem é? O mulher que vai acompanhar os que vão crer em Jesus. Os. Não é um evangelho que vai da América, mas os. Tala bilembo ekolanda. Baye bakosala nini? Bakondimela nani? Bakondimela Yesu Kristo. Nde bakoyeba ko tia maboko na babeli bakobika. Ata basimi banyoka o bameli to nzondo ekosala bango eloko moko te. Wana ezali musala banani ya bakristo biso. Bozelela mopalanisi sango ta kouta na Amérique po amemela nongu ya Nzambe te bongo te. Somos nós. Ezali biso. Et force de Jesus. Ezali nguya ya Yesu. Vice né? Omoni? E por isso Branham, o que ele fazia? Yango Branham nina wana osala? Numa campanha de evangelização. Na likita ya bopalanisi sango. Chama muçulmano. Abengisi ba musulman. Lhe pergunta. Atuni bango. Se eu te curar, vai acreditar na força de Jesus? Sim, vou acreditar. Soki nabikisi yo. Okondimela nguya ya Yesu, nakondimela. Porque o que estou fazendo não sou eu, é Jesus. Acredita? Sim, acredita. Po o ezali kosalama awa ezali nga Branham mete na osala ngo mais ezali Yesu Kristo. Okondimela ye, o nakondimela. Quando vai orar, soka bondeli cura. Mbala moko guérison abiki. O muçulmano tornou cristão. Mbala moko musulman abongoli adresse akomi mo Kristo. Os milagres somos nós. Bikamwe iseli ezali epai na biso ba Kristo. Nem judeus não tem. Baliuda kutu exate bikamwe. Se você perguntar, soko tuni bango, oh não, sim, o nosso profeta Moisés fez isso. Não, Moisés não. Você também pode fazer isso. Baliuda bakoyebisa yo mosako na biso bonso azali kosala boye asali su boye te eza mose te eza moto nani andimeli Yesu Kristo ye pazwi nguya ya bikamwa. Et pour isso, o dia que Moisés vai vir e Elias vai vir, será fácil eles reconhecer. Yango na mokolo oyo Mose akozongela bango pe Elia nde ekozala pete po basosola koyeba bango. Eles não fazem milagre, não fazem. Bango bayuda basalaka bikamwa te. Quando vai ver Moisés a fazer, tá bamona Mose kosala basutuki ba lamuki na pongi. Oh, esse Moisés. Esse Elias. E o Elia. Mas nos cristãos não é assim. Kasinzo que para ba Kristo eza bongo te. Os cristãos mesmo uma mulher pode ba Kristo ezala mo Kristo ya mwasi akoko tela mobeli maboko pe mobeli abiki. Viste? Omoni? Os milagres vão acompanhar. Bikamwe iseli ekobila bato nyonso bakondimela Yesu. Pena. Mawa. E no fim da igreja, o que aconteceu na igreja do início vai reacontecer mais. Makambo esalamaki na Pentecote ne bandeli. Na suka ya lingomba ekozonga kosalema lisusu. Haverá uma força. Solo nguya moko ya bonzambe ekokita na mokili. Poder do Espírito Santo. Nguya ya molimo mo santo. O que chamamos de terceira puxada. Oto benga apena troisième poule. Koningisa na misato pensa. E isso que Deus vai derramar para dizer, para a gente saber quem serve desde que não serve. Yango ndengwe kokita na eklesia ya bakristo. Ndekuna mokili mobimbe koyeba nani oya salela kanzambe na bosolo pe na lokuta. Et même assim. Eza pena boye. João 14. Yohani mokapona zomi na minei. Nós somos verdadeiros adoradores. Biso tozali basambeli ya solo ya Nzambe. João 14. Jean 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tika yete mitema na bino mitumola na te. Bondima Nzambe, bondima pe ngai.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Na ndako na tata na ngai bifandeli bizali mingi. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Soko bongo te mbe na sili koloba na bino jambi na kokenda kobongisela bino esika. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pe soko na kokenda kobongisela bino esika na koya lisusu pe na koyamba bino epai na ngai ete esika ezali ngai bino bozala pe wana lokola. Além de tudo isso que estamos a contar, temos também promessas. Libanda ya makambo nyonso totangi pe tozoloba me tozasu na babilaka. Jesus disse: tá ir e tá voltar para nos buscar. Yesu alakaki koloba ete nazokenda kasi nazozonga na kokamata bino. Atos 1. Acte 1. Atos 1. Acte chapitre 1. O anjo está dizendo nos discípulos: O anjo azoloba na baekoli. Jesus subiu no céu. Yesu anetolami na likolo. Eles ficaram só a olhar ali na montanha, a olhar. Baekoli batikali wana na ngomba kotalaka Yesu ndenge azonetolama na likolo. Anjo disse: oh, vocês estão olhando aqui. Angelu alobi na baekoli nini bozotala likolo. Acte 1:10. Acte 1:10. Estando eles com olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Naino ezalaki bango kotala wana ekei na likolo bazalaki kotala pi pe bato mibale bakomi kotelema epai na bango balati bilamba pembe pe balobi ete mibali na Galileya botelemeli kotala na likolo mpona nini? Yesu oyo moko oyo alongwi na bino kokamatama na likolo akoya bobele bongo na motindo emoni bino yiko kota na likolo. Eles estavam olhando assim. Bayekoli batikali baotala Yesu. Mas está a olhar que ele assim que veio virá da mesma maneira. Nekuna mwanja alobi tala bomoni ndenge azokende ndenge moko pe akozonga kuta na likolo. Pergunta teu time muçulmano se eles têm esse tipo de promessa. Sikotuna noko na musulman soki pe bango na Islam bazana ilaka ya boye. Que da mesma forma que Maomé subiu, da mesma forma virá para vos buscar e você. Ele pergunta. O pela moko Maomé anetola maki ne akozongela pe lolengo na po ya okamata bino. Sikotuna noko na yo bongo. Tenha certeza, irmão, tenha certeza, vocês estão numa igreja, numa religião de verdadeiros adoradores. Neko mwasi neko mobali zalaka na etingia ete yo pena okutami na eyamba pe eklesia oyo basambeli ya solo ya nzambe bazali. Fica mesmo contente. Zalaka moto na esengo. Tem promessas que outras religiões não têm. Ozali na bilaka oyo biyamba mususu baza nango te. Tem promessa de arrebatamento. Ozana elaka ya konetolama. Os mortos vão ressuscitar. Bawei bakosekwa. Juntos elongo vão subir. Tokonetolama likolo. Temos essa promessa. Toza na babilaka oyo. Temos promessa de festa de boda. Toza penelaka ya feti ya mobala libala likolo na mwasa libala. Nem Israel não tem essa promessa. Porque está escrito em Mateus 22 que Deus organizou uma festa, convidou pessoas,
Quem é essa pessoa? bato yango bazwaki mbela banani. Mateus 22. Matthieu 22. Israël. Isalayele Eles negaram. bango baboyaki. Ah bom? Oya solo Não querem, né? bolingi na bino te. Ei! Ei. Servos! Baye baumbu Vão lá na retunda, qualquer pessoa faz entrar. bokende na nzinga banzela epai bato bazaka ebele bozwa bango boya na bango. Nem a promessa de arrebatamento eles não têm. Bayuda ezala elaka ya konetola baza nango te. Ah, muçulmano até não vale a pena falar. kutu bamizilma tobebisa pema na biso te ya koloba. Festa de boda. feti ya mobali ya libala ya likolo na mwasi ya libala ya se. São cristãos que têm essa promessa. kaka bakristo nde bazwi elaka oyo. Ele vai descer com cristãos. Ye akokita na bakristo. Terá milênio. tokozala millennium. Viste, né? omoni Ali o judeu só ficou com o sábado. Dia de sábado não se trabalha. Afinal, nós temos um sábado real. kuna bayuda ndenge balengela sabata na tembe. lelo moko na sabata moto osala eloko te. lelo moko na sabata kosimba eloko te. nzoka biso na eklesia oyo ya bikolo nzambe atali so toyeba emoniseli ya sabata ya solosolo. Ai, quer dizer, temos um bom de privilégio. toza pena na bambando ebele bamileki ebele. Bom de privilégio. toza na bileki ebele. Temos milagres. toza na bikamwiseli. Temos o Espírito Santo. toza molimo mosanto. Maravilha, cura divina, boa de coisa. bikamwiseli moto abeli amelikisi te nzambe aye abikisi ye makambo ebele. Arrebatamento. konetolama Festa de boda. feti ya libala mobali ya libala likolo na mwasi ya libala ya se. Milênio. toza na millennium. Quando o milênio vai acabar, julgamento, e vamos assentar ao lado dele. ntango millennium esili nde lisambisi ya suka eleki biso mwasi ya libala yesu tokofanda na loboko na mobali. Quer dizer, boa de promessas. ebele ya bilaka. Sabe por quê? oyebi mpo na nini? Porque vencemos. mpo tolongi. Vencemos. tolongi etumba Os cristãos. baklisto. Vencemos. tolongi. E por isso, yango wana na última era, a era da igreja, na eleko ya suka ya eklesia antes de nós seguirmos no arrebatamento, yambo biso tonetolama. o cristão tornará tipo Deus. moklisto akobengama nzambe ya moke. Aqui está falando do cristão da sã doutrina. awa soki nalobi moklisto to baklisto ya moboko esanto. Que é o verdadeiro cristão. ye wana nde moklisto ya solo. Branham viu isso. braname amonaki yango na emononeli. Le fizeram entrar numa tenda, bakotisaki ye na ndako songolo ya kapo numa visão, na emononeli. disse: vi uma pessoa que tinha braço cortado, mas pela palavra do cristão, da mensagem, braço nasceu e ficou braço. nde kuna mosakoli braname alobaki ete namonaki moto songolo loboko ekatana kasi na maloba ya moklisto ntango ebimi na monoko loboko ya moto ezali kaka kokatana ezali kobima ti ebimi mobimba. Ele experimentou isso braname abikaki yango 5 vezes. mbala mitano. Criou os filhos, asalaki batesende to bakirei. falou, o fungo da mulher desapareceu. alobaki kaka bibo ya mwasi ebungi. Quer dizer, Branham atingiu um nível de falar e a coisa acontece. braname akomaki na molai ya likambo alobi kaka mpe likambo yango esalami. E Deus lhe disse: mpe nzambe alobi na ye é assim que será a tua igreja. ezali boye braname lingomba na yo ozali kokamba ekozala na suka. O cristão vai falar e a coisa vai acontecer. na suka moklisto akoloba kaka mpe likambo ekoloba ye ekosalema. Vamos ler mais Malaquias. tozotanga lisu malaki. Vamos ler mais Malaquias. Tô- Onde que nós lemos sempre no início? tozongeli kotanga malaki na epai tobandelaki kotanga 3, okapola misato. Malaquias 3, Malachi 3
Ah, quel privilège! mileki ya ndenge nini mbandwa ndenge nini toza nango Quel privilège! mileki o wapi toza nango biso penga 13. Malachi 3 18. 18 Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve Deus e o que não serve. bokojonga pe bokososola kati na moyengebene pe moto mabe kati na ye oyo akosalelaka nzambe pe ye oyo akosalelaka nzambe te. Antes da igreja de Jesus ir no céu, no fim, a última coisa que vai acontecer, uma força do Espírito Santo vai vir e os cristãos daquele momento vão falar e a coisa vai acontecer. Yambo eclésia ya Yesu Kristo enetolama. Ba Kristo oya solo mamboko e santo. Nine ko salema. Ne na suka soka no bili likambo pe e salemi. Então vereis a diferença, versículo 18. Nekuna batmakomona bokeseni, verset 18. Homem falar e a coisa acontecer. Moto penza alobi na monoko pe likambo esalemi. Jesus falou nos seus discípulos: Yesu ekse baye kolina ye. se você tiver fé, Soki bokozala kondima. vai fazer essa montanha desloca-se, e montanha vai deslocar. Bokoloba la ngomba oyo ngomba. Longwa de sika oyo ekotosa pe kolongo ekokena mo sika mosusu. Você já ouviu isso? Si boyokela ngo wapi muta longo lingomba. Será que Jesus fala à toa? Botuna ngo. Bongo Yesu alobaki pamba na loyenge. Jesus não fala à toa. Yesu alobaka na loyenge te. Vai acontecer. Eko salema. Vai acontecer. Eko salema ka. Essa polícia que vai seguir os cristãos chega num sítio assim, ei, água, ale, desloca-se. O rio desloca-se, passa. Policier oyo akosazarde na ntango wana ete akanela moklisto ye wana kimia epai moklisto akokoma alobi kaka na ebale fungwana ye aleki pe ma ezongi na esika ete polisi akatisa kokoka te. Montanha, deixa a pessoa passar, allez, a praninha, nós estamos a passar. Ngomba paswama ngomba ekopasuka pe mokristo akoleka. Para o mundo, para saber a diferença. Havia aqui na terra verdadeiros filhos de Deus. Nekuna baya mokili bakoningisa moto babenzoka bakristo asolo bazalaki na mokili elongo na biso penda toyebaki te. Depois vão vir só que desapareceram. Nde sima na ntango bakoyoka bakristo balimwe na mokili. Mais na soma Maria te. João, não vou suster. Rádio anunciar radio. Há pessoas que desapareceram na terra. Nekuna bapandi sango to ba jornaliste ba oloba na ba televisão e batu songo ba bungi na mokili. Vão fazer inventário, todos são cristãos. Nekuna tango ba koluka ba ye babato ba bungi ba seki banani bango su ba Kristo. Nenhum muçulmano. Na kati na bato banetolami ata ngenza musulman kozala te. Nenhum judeu. Ata moyuda akozala te. Mas só judeu cristão. Kaka moyuda mo Kristo. Como assim? Mukambi, como se foi ndenge. São eles que eram verdadeiros. Ezali bango nde bazalaki ya solo. Houve diferença. Nde bokeseni emonisami polele na miso. Essas promessas de festa de boda, milênio, tudo é pertence aos cristãos. Bilaka nyonso oyo feti ya mobala libala likolo na mwasa libala se millennium ezali bilaka bobele pona ba Kristo. Não te minimiza, irmão cristão. Ne como Kristo komimona kamoto mokete. Você é uma pessoa grande. Yo dali moto monene. Você é grande. Yozali pena moto monene. Verdadeiro adorador. Ozali mosambeli ya solo. Você não é filho de Abraão à toa, mas verdadeiro adorador. Yozali ozali mosambeli ya bongo te ozali kasi mosambeli ya solo. Quer dizer, são os cristãos ezali ba Kristo que vão ficar com a fé de Abraão verdadeira. Ne bakoumela na kondima ya abalayama. Eles que eram verdadeiramente os filhos da promessa. Ezali ne bango wana bakomoni samaite bango bazalaki na bana ya solo elaka. Os verdadeiros filhos de Isaac. Bana ya solo ya Isaka. Cristãos. Ba Kristo. Que Deus abençoe. Nzamba pambola belo mingi.
Não esquece, os trabalhos da igreja estão a continuar. Bo sanate misala awa na lingomba ezali kokoba. Até quinta, se for a vontade de Deus, teremos força para acabar até quinta. Timo konami nei soki nzambe akolinga nde apesa biso makasi timo konami nei. Se você é especialista, Soko zali spécialiste. em carrelagem, pode vir também se aumentar. Na kotia bakaro yakape obakisama. Quer dizer, amanhã estamos a continuar, quinta estamos a continuar os trabalhos. Lobi mercredi tozali kokoba timo konami nei toali kokoba na mosala. Quinta-feira também vamos continuar pregação no internet. Mokolo pe ami nei tozali kokoba na liteyo na internet. E sexta-feira Mokolo na mitano vamos fazer mais limpeza, as irmãs de limpeza podem vir. bandeko basi bosalaka salongo ana lingomba bokokoya Para preparar sábado. mpona mabongisami ya moko na mposo. Estou repetindo que até dia 9 de outubro os cultos são somente sábado e domingo. Nazongeli mpona koloba ete ti le 9 ya 10e mois mayangani selon mbula matali ezali kaka moko na mposo mpe eyenga. Sábado às mesmas horas, Moko na mposo na bangonga na biso toyanganaka. domingo teremos dois cultos, culto de manhã nas mesmas horas e culto de tarde também, semelhante a um dia da semana que já é às 14. Nde moko na eyenga tozala na mayangani mibale na tongo ndenge tomesanaka koyangana na tongo. Nde kiliti ya mibale kozala na mpokwa ndenge elekaka kati na mikolo mpe ya mposo. Os que moram distantes podem vir de domingo, de sábado à tarde e domingo de manhã. Bandeko bozalaka mosika na liangani ya mokolo na mposo boya na ngonga pokwa. Nde mokolo na eyenga boya siko na liangani ya tongo. Kinaxixi, Rocha Pinto, Sekele, Nzango, todos que estão longe, domingo vosso culto é de manhã. O Kinashish, o Rocha Pinto, Nzango, bino yo bwana mosika penda na mokolo ya lomingo liyangani na bino na tongo. Aqui perto, Maboro, Petrangole, Kikolo, aqui hoje ainda aí, vosso culto é à tarde, porque vocês são perto, mas se vosso passou é difícil, pode desarrascar. Ande pona bandeko basalaka nzinga zinga ya lingomba, Mabor, Petrangol, Kikolo, Kuka, Kikolo, bino nde bokoya na pokwa po soki transport epesi passe bokozala mayele ya kozongela na bandako. Pode falar também nos outros. Loba pe na bandeko yo bayoki yango te. Não vale a pena entrar no culto de manhã, volta mais à tarde. É o mesmo pregador, é a mesma pregação também. Ndeko kokotisela biso mobulu te ke oye na tongo yesu na pokwa te. Moteyo akotea na tongo ye wana pe mtakotea na pokwa. Os fiscais vão passar. Ba fiscal bakoleka. Se constatar que culto de domingo há muita acumulação, então no outro domingo vamos fazer 3 cultos. Nde soki baleki ete bamoni bato pena kaka neti kokanga na mingi nde talisi ete eyenge kolanda tokozala na mayangani misato. Se aquele também ali de 3 cultos, muita gente, então aquele outro aí, ça haverá 4. Soki pe ba fiscal na eyenga tokosala ba mayangani misato na mokolo. Emonani ete kakeleki makasi bato ebele nde na yenga mosoki kolanda tokosala mayangani minei. Mas nesse domingo 2 cultos ainda para ver. Nzoka na enga oyo ezali mayangani mibale nano pona kotala. Então, aqueles que têm internet em casa, vocês formam um terceiro grupo, vocês ficam em casa, não vêm, para eliminar a quantia de pessoas. Na bino bandeko oyo bozalaka na ba internet na bandako na bino bomesana kolanda Mateo na bandako
bino boya te pona kotela biso mbutu te mais bozala bandako na ntina ete bolanda mateyo kuna na bandako so para diminuer kaka pona kolongola mwa moke motango ya bato dia de domingo to faire de domingo nazolobela mokolo na eyenga un groupe ta seguindo internet un groupe de longe vem de manhã um grupo vem à tarde, é a mesma pregação, não se preocupa, a mesma pessoa é a mesma pregação. Detalisete tokozala bangulupa misato. Ngulupa moko bazotala, bazoyoka mateyo na internet na bandako. Ngulupa mibale zali bandeko zalaka mosika bakoya na tongo ya mokolo yenga. Ne bandeko ya zinga lusambo ne bakona lianga ni ya pokwa. Não há escola dominical porque as crianças não têm capacidade de aguentar essas leis de Covid. De école de dimanche to ekodim ekozalate parce que bana bakokoka ko supporter ba norme oyo ya mbulamatali te pona Covid-19. Então é assim que será quando vocês que virão na igreja. Vem com a tua máscara, não esquece, traz máscara. Ande boyende mwango topesi na bino ndenge kosalela. Sikona tango tolongwa na ndako pona koya na lianga ni ndeko. Kobosana te ekangeli monoko na zolo tope kashine na yo. Máscara kobosana ngo te. Quando vão chegar na igreja, não entra ainda, lava a mão lá à frente da igreja, vai encontrar coisas e lava a mão à frente da igreja. Soki oye na lingomba owelela kokota te na lopango ya lingomba kasokomona bapompe kotanda mapena libanda kuna sokola maboko na malamu ndesima okoti na kata lopango ya lingomba. Vai encontrar uma coisa semelhante a essa aqui. Okokuta structure o na libanda semelhante a esta. Ekokani na oyo bozomona. Então cada um lava a mão e vai. Moko na moko sokoli maboko tika nzele pa mondeko mosusu. Então a pessoa que está a sair do imbondeiro, moto akozolongwa na imbondeiro, a primeira coisa dessa é para mulheres. Bomoni eloko ya liboso ya structure oyo ezali pona bandeko basi. As mulheres estão lavar a esquerda, basi bazosokola na loboko ya mwasi, e outra coisa ao lado, e os homens. Pe eloko mosusu na loboko ya mobali pona mibali. Outra pena terceira pequenina também para homens. Pe na mwa mosusu ya moke kolanda ezali pe kaka pona bandeko mibali. Lava a mão e entra. Sokola maboko pe kota. Não saúde alguém assim. Ko pesa motombote na misapi mitano te ndeko. Mas dá só no braço. Kasi pesa mbote ya nima koko ne tolobaka. Não fica teimoso, irmã. Kozala moto matoi mangongi te ndeko. Não é que o fumo se acabou de não. Exato que lokola yo moto akondima mingi oyo yambanga na nzoto te. Aquele fumo sagumuna com o braço assim. Omoni otolobaka kide ustabenso yelanga ngona nima koko. Não sagumuna no peito não. Koya ko bensoar ngai te o yambanga boye pena te na boye. São normas que o Estado quer, senão vai vir que a igreja não quer respeitar, tá vendo? Ezali mibeko mbula matali apesi biso. Nokite soki bamoni biso tozali koyamba na lokoso bakoloba baboyi kotosa mbula matali. Então, na semana próxima, na poso ekolanda. Bom, não sei, né, mas acho que não haverá mais pregação na internet simples, só haverá sábado, domingo, internet e culto. Até dia 9. Ngai na yebi na nute, mais na lubi boye. Tozala kaka na Mateyo, na internet, na kilt samedi, dimanche. Diretamente. Boye pena vive. Quer dizer, terça, quinta, bom. A igreja já voltou, o sistema também acabou. Mardi, jeudi, église saisonnière. Système per internet, salini e sili. Vai tornar agora internet direto, culto com internet diretamente. Nde ekoko maka samedi, dimanche, internet na kilti mbala moko penozo mona. Semana próxima. Wana pona semana zoya. Mas essa quinta estamos a continuar, porque a igreja ainda não voltou, essa quinta estamos a continuar. Kasi jeudi oyo ya simalobi tozaka ka awa na internet po nanu ngulupezongi na église te.
Quando vamos voltar, então vamos estabelecer outro programa. So tozongi nde kuna semaine wana tokoétablir programme ya sika to mwangu wa sika. Deus abençoe. Zamba pambola bino. Até quinta-feira. Timoko na minei. Às 15 na 15 heures na internet. Na internet. Vamos lá nós todos. Tobonde biso banso.